Olá, como vão todos? Estamos começando mais um programa Provocação aqui pela Repórter Nordeste TV, iniciativa do portal repórternordeste.com.br. Hoje nós recebemos com muita satisfação e muita honra o professor Cícero Albuquerque. E o Cícero, a gente vai conversar com o Cícero a respeito dessa situação política que o Brasil vive, é claro, também levando para o lado dos movimentos sociais, onde o Cícero consegue falar muito bem, tendo trabalhos, inclusive, publicados nessa área, enfim, e o diálogo que o Cícero mantém constantemente com lideranças agrárias em todo o Brasil. Cícero, como vai você? Tudo bem? Tranquilo? Oi, Edilon, prazer falar com você, é uma alegria estar com vocês, e vamos ao bate-papo, vamos trocar ideias. Cícero, essa semana o governo Bolsonaro, ele lançou o seu Casa Verde e Amarela, com a proposta de substituir o Minha Casa Minha Vida, mas existe um problema em relação ao Casa Verde e Amarela, que é a população mais vulnerável, ou seja, aquela da faixa 1, que recebe até R$ 1.800. O governo ainda não apresentou um programa específico para essa área. Claro que, levando em conta, talvez, que essa área não tem condições de pagar, pelo menos as condições atuais que o governo federal coloca para financiamento da casa própria. Eu queria que você pudesse falar exatamente isso, Cícero. Não é nenhuma surpresa que o governo Bolsonaro ele tenha essa resistência em relação aos mais pobres. Mas, diante da expectativa do governo federal de querer se mostrar diferente do governo Lula, o Casa Verde e Amarela ele já começa muito bem em relação a essa diferença que faz com o Minha Casa Minha Vida, ou ele vai buscar um caminho completamente inovador para beneficiar uma parte da população e a outra parte, que é a maior, é 80%, ela vai ficar de fora dessa discussão? Qual é a mágica que ele vai fazer para poder mostrar ao eleitor que o Casa Verde e Amarela é muito melhor que o Minha Casa Minha Vida? Veja, Odilon e demais, o governo Bolsonaro ele sofre uma crise profunda, que é a crise de identidade, né? Ele se propôs como um governo de extrema-direita, mas ele tem no seu comando uma figura que tenta dialogar com um populismo de direita. E não há populismo sem acenos para as classes populares. O que caracteriza o populismo não é apenas o aceno às classes populares, é este aceno, mas é um aceno tutelando. E o governo Bolsonaro precisa efetivar este aceno através de políticas públicas. Eu costumo dizer que o governo Lula inaugurou um estado mínimo de bem-estar social no Brasil. Tá? Esse estado mínimo de bem-estar social alcançou de forma relativamente inédita no Brasil, uma parte da população que não fazia parte daquilo que o Lula dizia, que não fazia parte do orçamento público federal. Tá? Essa crise do governo Bolsonaro e o programa, que muda o nome, mas não muda a essência, efetivamente, é a dificuldade que ele tem de chegar na maioria, porque a maioria do povo brasileiro, historicamente, não esteve incluída em políticas públicas que alçasse essa população a uma condição de vida melhor. E todo mundo, eu venho de classe popular, eu sei disso, que tudo que um pai de família quer é ter um abrigo, é ter um teto que possa chamar de seu e que possa proteger os seus filhos. E aí eu entendo que o governo Bolsonaro não aponta efetivamente nessa direção, e entendo também que os governos Lula e Dilma não foram capazes de avançar efetivamente nessa direção. Passos dados, e foram passos importantes, e quando a gente visita as periferias, seja da capital, Maceió, seja de qualquer outra capital, seja do interior do estado, em quase todo o país, aconteceram avanços extraordinários nesse sentido, mas não foram avanços que tivessem conseguido alcançar a maioria da população ainda, infelizmente.
Bom, mas aí ele vai ter que encontrar uma alternativa para poder alcançar, Cícero, essa população. Digamos assim que você tem de um lado o exército, você tem do outro o centrão, são dois lados que estão ávidos por obras, ávidos para poder, digamos assim, avançar nessa parte do dinheiro da União, e ao mesmo tempo você tem uma demanda muito grande em relação às classes populares. A minha pergunta é saber qual é a mágica que ele vai usar para continuar governando para o mercado, como ele deseja governar, para poder mostrar que o Estado é mínimo, etc., etc., abrir os cofres da União para o Exército e para o Centrão, e, ao mesmo tempo, chegar ao povo que o mercado não quer ver nem por perto. Como é que ele vai conseguir fazer esse tipo de ginástica para poder atender a todos os interesses? Veja, qual é o empecilho que o governo Bolsonaro tem hoje para atender a essa maioria, Odilon? O empecilho é Paulo Guedes e a política ultra neoliberal que ele pratica. Exato, exatamente. E o governo Bolsonaro hoje é refém de Paulo Guedes. Veja que coisa curiosa, né? Eu não diria que seria mágica, seria uma questão de decisão política a orçamento, efetivamente a orçamento. Um país, Odilon, que tem uma reserva técnica de 300 bi, ele não precisaria viver o que nós estamos vivendo. E aí isso remete, inclusive, ao período anterior. O Lula não fez mágica, o Lula fez o quê? O Lula agradou o mercado e agradou as classes mais populares. Tá. O Bolsonaro ele pode fazer a mesma coisa e não haverá grande dificuldade. Não haverá necessidade de nenhuma ruptura maior. O que tem que ser resolvido por ele é a decisão política de dizer assim, olha, nem tudo para o mercado e alguma coisa para as classes populares, porque foi exatamente o que o Lula fez. Ora, Odilon, quando o Lula dizia o seguinte, os bancos nunca ganharam tanto, o que é que o Lula estava dizendo? O Lula estava se autodenunciando ao dizer que tinha feito para os bancos aquilo que os bancos esperavam, mas tinha dado para as classes populares aquilo que as classes populares não tinham tido. No momento em que o governo Bolsonaro, se é que ele vai ter esse momento, eu não acredito que esse momento virá, porque o governo Bolsonaro é fruto de um pacto por cima, de um pacto das elites, para impedir, na prática, que as classes populares continuassem ascendendo, porque vinha incomodando as classes dominantes o aumento real do salário. Vinha incomodando as classes dominantes a efetivação de políticas públicas que tiravam da miséria, da pobreza e da dependência completa delas uma parte significativa da população. Vinha incomodando as classes dominantes o acesso cada vez maior de pessoas das classes populares à educação. Quem está te falando é um desses. Tá? Vinha incomodando isso. Ora, o governo Bolsonaro não é capaz de fazer isso. O governo Lula foi. A menos que nós estejamos muito errados, e muitas vezes na história as nossas análises falham, tá? Ele não vai ter coragem de tomar essas atitudes. E aí ele vai continuar apostando no que ele tem feito hoje, que é no acirramento político ideológico, que é uma coisa que mais cedo ou mais tarde cansa, esgota, ou então ele adota políticas públicas que aumentem o capital político dele e garantam ele numa reeleição. E que tornem ele, inclusive, um pouco mais independentes dos pactos de elite que ele entrou e que trouxe ele ao poder. Porque, veja, quando no mensalão, e eu estou fazendo sempre essa comparação com o governo Lula, porque acho que é uma relação direta que nós estamos vivendo. E o que ele também se compara, não é? Quando no mensalão o governo Lula esteve por um triz, quem segurou o governo Lula foi o apoio popular que ele tinha. E o Bolsonaro sabe que sem apoio popular ele não se sustenta. Quando a Dilma entrou em risco, quem não garantiu a Dilma foi o apoio popular que ela tinha perdido. Porque com o Levi ela adotou um conjunto de políticas completamente impopulares. Se ela tivesse apoio popular, o impeachment não teria ocorrido, o golpe não teria sido dado. E se tivesse sido dado, teria gerado sequelas profundas que as classes dominantes também não queriam, naquele momento, correr esse tipo de risco. Bolsonaro sabe que ele precisa ter um diálogo com a população. Veja o que aconteceu a semana passada. Ele, de forma inédita, veio ao Nordeste e foi na direção do povo. Por quê? Porque ele está lidando com as pesquisas que dizem a ele que ele conseguiu uma empatia popular que ele não tinha antes, e, curiosamente, na região Nordeste, que é o calcanhar de Aquiles dele,
que foi na eleição que continua sendo. Cícero, o governo ele tem tentado buscar alternativas para poder fazer um reinício, enfim, digamos assim, um restart de toda essa situação que ele vive. A gente viu aí essa tentativa do anúncio do Renda Brasil, depois ele recuou, aí creio eu que esse recuo não vai demorar muito tempo, ele vai pressionado pelas circunstâncias, enfim, ele vai ter que levar adiante essa proposta para o bem ou para o mal. E até agora o governo federal, o governo Bolsonaro não tem tido, não apresenta grandes avanços em relação a situações que ele queria avançar, em relação a armas, etc. Ele fica meio que tentando buscar uma alternativa, uma boia para poder se segurar, um pedaço de madeira, enfim, para não afundar o governo. Eu te pergunto o seguinte, você percebe que, pelos discursos, tanto do governo, tanto do Bolsonaro como da equipe, há como se perceber que o governo Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, percebe que a administração dele é medíocre, o suficiente para que ele possa exatamente poder tentar buscar o reverso dessa moeda, ou seja, vamos investir no Renda Brasil, vamos investir nesse programa Casa Verde e Amarela, e, ao mesmo tempo, colocando em pauta a questão da privatização. Você sente do governo uma autoconsciência de mediocridade e, ao mesmo tempo, ele deseja fazer a mudança que ele quer fazer no Brasil? Veja, eu penso que é importante a gente entender aquela expressão que o Bolsonaro tinha dito, que ele gostaria de ser um ponto de inflexão. Só que um ponto de inflexão é do ponto de vista político e ideológico. Penso que isso ele já conseguiu cravar. Ainda que isso seja dinâmico, dialético e que não tenha garantia de durabilidade, a realidade pode alterar isso facilmente. E é preciso só entender o que significou a prisão do Queiroz. E quando assim, o judiciário brasileiro e quando uma parcela da classe dominante brasileira, em desconforto com as atitudes de Bolsonaro, colocaram ele na parede e disseram: agora, nego velho, ou vai ou racha, ou você entra na linha ou a gente te derruba. Tá? E o Bolsonaro não está mais fragilizado, Odilon, porque o vice do Bolsonaro é um militar e não há muita margem de manobra e ninguém quer correr riscos com um sujeito como Mourão. Fosse o vice do Bolsonaro um civil, e um civil ajuizado, minimamente ajuizado, porque também com um pouco mais de juiz não teria sido vice dele, penso, tá? O Bolsonaro estaria hoje muito mais frágil do que está. E o Bolsonaro é um sujeito fragilizado, apesar da arrogância, da prepotência, de tudo aquilo é uma máscara, porque ele sabe que se o Bolsonaro for pressionado, se o Queiroz for pressionado, o Queiroz diz. Se o Queiroz disser, ele cai. Portanto, ele precisou fazer concessões. E fazer concessões significa o quê? Ora, setor da construção civil. A gente precisa fazer um aceno para esse setor, porque esse setor vem exercendo uma pressão cada vez maior e precisa contemplar. Não é só, perceba, não é só chegar na população com uma política pública e atingir essa população ganhando popularidade. É mais, agraciar um setor da economia que precisa do Estado brasileiro. Não há, esse setor não sobrevive sem as políticas, sem as obras públicas. Tá? Mas é preciso entender que o Bolsonaro está sustentado em dois grandes pilares. E esses dois grandes pilares precisam ser compreendidos e são pilares que são movediços, tá? Assim, pela pouca textura política que eles têm. Estou falando dos militares. Odilon, nós temos hoje no país inteiro militantes fardados do bolsonarismo, do conservadorismo que é estúpido porque é contra a sua própria condição de classe. O militar de baixa patente, eu não conheço, eu dei aula na polícia há 10 anos, eu não conheço militar de classe dominante. Tá? O que eu mais vi era
no máximo, militar de classe média. Mas, olha, esse pessoal sofre uma pressão ideológica desde a entrada e hoje nós temos uma base forte de sustentação do Bolsonaro, é um militarismo conservador que não pode ser remetido simplesmente àquilo histórico da ditadura militar. É um fenômeno novo e a gente precisa compreender esse fenômeno novo. O outro é a base religiosa das igrejas pentecostais, fundamentalmente, e de um segmento conservador da Igreja Católica, que sempre existiu e vai sempre continuar existindo. A marcha pela família e pela propriedade não era uma marcha de evangélicos, era uma marcha de católicos. Esse setor não desapareceu, simplesmente. Esse setor atua, e atua na surdina, muitas vezes, mas atua com evidente força, a gente não pode desconhecer. Portanto, quando o Bolsonaro faz essas manobras, ele faz para consolidar as suas bases de apoio e torná-las mais consistentes, tá? Mas ele faz também para atender às demandas que o mercado impõe. Porque quem governa este país e o mundo é o mercado. E a gente faz todo debate, toda discussão política, mas a gente sabe que as forças de mercado são as forças que, no final, dizem o que governos como o governo Bolsonaro devem fazer. Quando, lá no passado, houve uma assinatura de uma carta aos brasileiros, era, na verdade, um compromisso com o mercado. Sem aquele compromisso, não teria havido o que houve nos últimos 20 anos nesse país. Teria sido outra história. Tá? Hoje nós temos novos acordos, e acordos com frações da classe dominante, mas acordos sempre renovados dentro de um campo de interesses que é o campo do capital, que é aquilo que Bolsonaro falava de ponto de inflexão. Ele queria tornar o Estado menos social e o Estado mais capital. Tá? E essas coisas, no capitalismo moderno, não são incompatíveis. Mas nós não estamos, no Brasil, diante de um grupo de poder, diante de um grupo político que pense o capitalismo de forma moderna. Veja, eu não estou falando de ruptura com o sistema. Eu sei que a gente está dentro da ordem e que o governo que passou e o governo que está aí, e provavelmente o próximo governo que virá, estará dentro da ordem, dentro da lógica do sistema. Mas é preciso entender que o governo Bolsonaro é um recuo naquele estado mínimo de bem-estar social. Ô Cícero, me perdoe, o programa se chama Provocação, porque eu também gosto de fazer algumas perguntas que podem desafiar um pouco o entrevistado. Quando você fala em populismo, essa visão sua, ela não está errada do ponto de vista histórico? Veja, quando a gente falava em populismo na era Vargas, a gente não fala a respeito da ditadura que o Vargas levou adiante, mas exatamente pela aproximação que ele fazia em relação às classes mais populares, a questão da carteira assinada, o voto feminino, etc. Com JK é a mesma coisa, com João Goulart a mesma coisa, com Jânio Quadros a mesma coisa. Que populismo é esse que o Bolsonaro leva adiante, já que o conceito clássico do populismo, quando a gente imagina, é exatamente aquele período que o Brasil viveu com Vargas e com todos aqueles que seguiam essa política do populismo, digamos assim, clássico. Populismo para Bolsonaro não é demais quando a gente crava esse conceito para ele? Veja, eu vou fazer uma pontuação. Não tenha receio com as provocações, porque quem sai na chuva é para se molhar. Eu não tenho receio com isso, viu? Fique tranquilo. Dizer uma coisa, havia um populismo de Vargas e havia um populismo de Brizola, coisas diferentes. Havia um populismo de Juscelino Kubitschek e havia um populismo de Arraes, coisas diferentes. A tonalidade de Arraes e de Brizola era uma tonalidade populista mais popular, mais à esquerda. Mas o que caracteriza o populismo também é a presença de figuras proeminentes e de lideranças tão proeminentes que elas não precisam da organização e da mobilização popular. As figuras proeminentes de esquerda e que acabam freando os processos de organização e de mobilização social são figuras populistas. Quando elas não apostam na organização, na mobilização, no protagonismo do povo,
nós estamos falando de figuras populistas. Os populistas de direita, porém, são estas figuras que cumprem o papel de forma mais clara e mais evidente, e que não apostam mesmo em transformações substanciais. E aí a gente está falando, nós não estamos falando das mesmas coisas, nós estamos falando de coisas diferentes a partir de uma chave comum que nós chamamos de populismo, que é um conceito clássico. O Chávez na Venezuela, por mais avançada que fosse a política do Chávez, o Chávez era esta figura que de tal ordem se apresentava que as organizações populares ficaram em segundo plano. E olhe que eu estou dando um exemplo histórico recente de um sujeito que, num país extremamente diferente do nosso, claro, foi capaz de propor uma organização popular maior. E quem assiste, por exemplo, aquele documentário A Revolução Não Será Televisionada, vai encontrar uma liderança preocupada o tempo todo que tenha uma base de sustentação, mas uma base de sustentação do seu projeto. Compreende? E é essa substituição das forças populares, do protagonismo das forças populares, por uma figura proeminente, por uma liderança carismática, capaz de tudo, condutora a um projeto de salvação nacional, o local, porque essas figuras se reproduzem no plano local também, também preciso entender como o conceito dentro do conceito de populismo. Quando eu trato isso falando de Bolsonaro, eu estou falando desse fenômeno que o Bolsonaro representa, dessa capacidade que ele tem de falar com as classes populares e dessa capacidade que ele tem de falar com o povo. Quando ele chega aqui no Nordeste essa semana e diz assim: eu sou o fodão, eu sou o cara que, na verdade, ele está construindo canais de diálogo com as classes populares e chamando essas classes populares para aderirem a um projeto que é contra elas. Porque aí, Odilon, veja que coisa curiosa. Quando as classes populares não compreendem os projetos políticos de sociedade e embarcam em projetos que são representados por personalidades, elas atentam contra as suas próprias existências. Tá? Assim, o apoio das classes populares ao Bolsonaro é um tiro no pé, nos dois pés, na verdade. Não houve, no tempo que eu saiba de Brasil, pelo meu conhecimento, não houve um governo eleito com o voto popular tão antipovo quanto o Bolsonaro. Veja, vou repetir, não houve em toda a história do Brasil um governo eleito pelo voto tão antipovo quanto o Bolsonaro. Mas este governo foi eleito com 57 milhões de votos, que não foram votos só das classes dominantes, que não foram votos das classes médias hipócritas e conservadoras, que são votos populares também. E aí, por que isso acontece? Porque a consciência política, porque a compreensão de classe, a compreensão dos diferentes projetos políticos foi diminuído e o Bolsonaro ganhou no debate de que era preciso combater a corrupção. Esse é um debate que se repete, que se reproduz, tá? E ganhou no debate de garantir segurança. Este conteúdo é um conteúdo que dialoga com as classes populares também. E que nós, do campo progressista, ou nós da esquerda, fomos incapazes de compreender devidamente, salvo uma ou outra bela exceção. Mas o conjunto não compreendeu e ainda não se tocou, porque a gente está vivendo eleições municipais e você vê essa agenda fora do debate político das classes, dos setores progressistas da sociedade. E aí, só te dizer uma coisa, o Kubitschek foi uma das figuras com conteúdo mais conservador que eu já vi na história política brasileira. Mas deixa eu pegar um pouco mais desse passado. E o Kubitschek tem uma coisa curiosa, porque ele vendia para o povo brasileiro uma ideia de que toda a sua trajetória pessoal era possível também ser reproduzida numa trajetória individual dos outros e de país. Ele dizia assim: filho de uma professora do interior de Minas Gerais, que virou médico, que virou prefeito, que virou governador, que pode virar presidente. Olha, se eu, Kubitschek, dizia ele, se eu, Kubitschek, fiz essa trajetória toda, por que é que um país como o Brasil, por que é que você que está me vendo, na época, ele dizia, não pode fazer a mesma trajetória? Compreende? Esse debate da meritocracia que ele trazia e que a gente não compreendeu direito até hoje é um debate extremamente conservador. Porque não é um debate que revela que as condições que foram dadas a um ou a alguns não servem para todos. Não estão dadas para todos.
Eu queria retomar exatamente a parte do populismo, naquela época de Vargas, um pouco anterior. Eu vi uma entrevista do Luiz Carlos Prestes, em que ele falava que um dos motivos da coluna Prestes em 26 era o combate à corrupção durante a República Velha. Eu queria saber de você o seguinte: esse discurso de combater a corrupção, ele não é conveniente para as elites brasileiras, que sabem, as elites brasileiras que são corruptas e corruptoras do Estado, classicamente? Esse discurso de combate à corrupção, ele não é muito cômodo para as elites brasileiras e acabam deixando o pessoal da esquerda, a esquerda, enfim, encurralada na parede, porque ela não consegue encontrar uma alternativa em relação ao combate de um discurso que favorece unicamente um lado, e esse lado que, do ponto de vista moral, não consegue mostrar, digamos assim, esse desapego pelo Estado? Eu quero tratar dessa temática da corrupção, do combate à corrupção, a partir das nossas experiências práticas de classes populares, de onde eu venho. E eu quero te dizer que eu sou de um município do interior de Alagoas, chamado Atalaia. Eu vivia no sítio, nós tínhamos um sítio, e deste sítio para a minha escola havia um percurso, e era um trajeto que passava por vários sítios. E quando eu voltava da escola no final da manhã e voltava com fome, a minha mãe tinha uma orientação muito rigorosa, que dizia o seguinte: se você pegar uma banana, se você pegar uma laranja, se você pegar uma fruta no sítio de alguém, quando chegar em casa você apanha. E isso era rigoroso. E nós aprendemos desde cedo que valor como respeito à propriedade, valor como ética, valor como trabalho, são valores fundamentais. Quando Luiz Carlos Prestes parte desse debate, ele está dialogando com as classes populares naquilo que elas têm de valores essenciais. Tá? As classes dominantes, por sua vez, não podem ter o mesmo rigor que as classes populares tiveram ou têm, muitas vezes, nesse tema. Porque as classes dominantes sabem que elas só são dominantes porque elas exploraram, porque elas vilipendiaram, porque elas se apropriaram do aparelho do Estado, se apropriaram do aparelho do Estado historicamente de benefício próprio. A gente está vivendo eleições municipais, cada cidade do interior tem uma família dona, tem um dono, e que ficaram ricos desta forma, ou que ficaram mais ricos desta forma. Portanto, as classes dominantes não têm autoridade moral nenhuma, nem no município, qual seja ele neste país, nem no Estado, nem no Brasil, para falar de ética, para falar de combate à corrupção, mas elas têm os meios de comunicação, muitas vezes, e elas formam opinião. E a esquerda não teria motivo nenhum de se sentir acuada ou se sentir nas paredes diante desse debate. Mesmo quando um governo mais à esquerda, um governo mais próximo do que a gente chama de esquerda, cometeu erros, e a gente não pode dizer que não foram cometidos erros, mesmo quando isso ocorreu, não tem comparação em volume, não tem comparação em nada, e não é verdadeiro esse debate, primeiro, de que a esquerda é corrupta, nem é verdadeiro esse debate de que o grande problema do Brasil é a corrupção. Na verdade, a gente precisa tratar desse tema, porque, inclusive, é uma forma da gente fazer jus a tudo que foi ensinado às classes populares, que são valores edificantes de vida em sociedade, mas é fundamental que a gente diga assim: o grande problema brasileiro foi e espero que não continue sendo, a desigualdade, a injustiça social, a má distribuição de riquezas. E a má distribuição de riquezas, que passa pelo econômico, também passa pelo cultural, também passa por um conjunto de oportunidades que a gente precisa construir para a maior parte do nosso povo. Portanto, a desigualdade social é o grande problema, e é neste problema que a gente tem que focar. Mas a gente também não pode esquecer que a corrupção é um valor, é um mal que não pode ser aceitado socialmente. Ô Cícero, você falou base popular, mas a base popular hoje ela está cansada, ela se sente vilipendiada, ela se sente, em alguns momentos, também enganada pela própria circunstância que a gente observa. Nós acompanhamos as redes sociais, e as redes sociais mostram essa insatisfação, essa revolta das pessoas com esse contexto, mas, ao mesmo tempo, é uma revolta que paralisa as pessoas. Você falou do apelo popular do Jair Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, existem mais de 50 pedidos de impeachment que estão lá na Câmara dos Deputados, que não vão sair do lugar, porque também não existe mobilização popular o suficiente para poder retirar o presidente da República de onde ele está.
Eu pergunto para você, quando você fala de base popular, você não está sendo exagerado em relação ao Bolsonaro? Não, o Bolsonaro continua tendo mais de 30% de aprovação, e é um público, veja só, Odilon, que não teria mais motivo para se sustentar, porque o governo é ruim, porque o Bolsonaro não tem mais autoridade moral nenhuma, os filhos do Bolsonaro estão envolvidos até o pescoço em corrupção, a mulher do Bolsonaro está envolvida, o Bolsonaro está envolvido, portanto, aquele debate de ética, de família limpa, de honestidade, não existe mais, não existe. Eles sabem que isso não se sustenta, mas, estranhamente, ele tem mais de 30% de aprovação, e, estranhamente, se nós tivéssemos uma eleição hoje, ele estaria no segundo turno. Tá, ele pode não ter hoje uma maioria social constituída em torno dele. Porque está no poder, Cícero. Não entendi, Odilon. Porque ele está no poder, obviamente, não, o segundo turno não é simplesmente porque está no poder, não. É porque ele tem aquilo que eu te dizia, duas grandes bases políticas de apoio. Se ele não tivesse o apoio que ele tem nesses dois setores, fundamentalmente, ele já teria caído. Nós não derrubamos o Bolsonaro e o Mourão ainda, não foi porque nós não quisemos, eu digo nós porque eu estou nisso. Nós não derrubamos ainda porque nós não pudemos. Nós não conseguimos. E ele está fazendo agora aquilo que ele condenou historicamente, que é fazendo a velha política, que é a velha política que assim, no meu tempo histórico de compreensão, eu vi sendo feito pelo Sarney, eu vi sendo feito pelo Collor, eu vi sendo feito por todos os presidentes que passaram no poder até agora. E o Bolsonaro ganhou denunciando isso, sendo disso, ganhou denunciando e agora pratica. Se você perceber quem é a base aliada do Bolsonaro em Alagoas, é a base pior que tem. Se você perceber quem é a base política contrária no Congresso Nacional ao Bolsonaro, também é uma base da pior qualidade. Mas, efetivamente, nós já derrubamos o Bolsonaro ainda, porque nós não pudemos. Se o vice do Bolsonaro, repito, fosse outro, talvez esse movimento tivesse sido mais forte. Mas não se tira um presidente quando ele ainda tem 30% de aprovação. Esse é um problema que a gente tem que lidar. E isso não é gostoso de reconhecer, não, viu, Odilon? Isso é ruim de reconhecer. Mas a realidade não é para a gente gostar ou não gostar. A realidade é para a gente reconhecer como ela é. Infelizmente é assim, penso eu. Você falou a respeito do Bolsa Família e falou a respeito do papel do PT no Bolsa. Mas o Bolsa Família, pelo que a gente percebe, pelo que nós percebemos, inclusive com muito material publicado pelos jornais, etc., ele serviu para reproduzir gerações inteiras dependentes do programa. O Bolsonaro, ele tem interesse de quebrar isso? Não, primeiro eu penso o seguinte, essa dependência, ela decorre não de um problema que o Bolsa criou. O Bolsa, assim como outros programas sociais, ditos políticas compensatórias, como o próprio nome diz, já surgem para compensar algo que não existe. Não houve devidamente a implementação de políticas públicas, na verdade, capazes de reverter uma situação de dependência. Mas também não é fácil reverter uma situação de 500 anos. Mas, efetivamente, as políticas públicas estruturantes elas estiveram aquém no Brasil nos últimos tempos. E aí, aqueles setores que conseguiram escapar dos programas sociais, escaparam e seguiram. Mas a maior parte não conseguiu escapar e não seguiu, porque não houve política pública para isso. Tá. E aquilo que houve foi pouco e gerou um barulho tão grande que você vai ver parte da classe média, repito, hipócrita, reclamando que tinha gente que não tinha mais. O Cícero Péricles, que não está conosco, conta uma história que, para mim, é ilustrativa disso. O Cícero Péricles diz assim, eu fui fazer uma palestra lá em Palmeira dos Índios, e quando eu falava do implemento de recursos do Bolsa Família na economia lagoana, e quando ele comparava esse implemento de recursos com, por exemplo, empregos formais, aí ele disse que salta uma senhora lá e disse, é por isso que a gente não tem mais piniqueira.
Ninguém quer ser mais piniqueira. Entende? Isso é muito mais do que a expressão de uma classe conservadora que extravasa de forma chula e medíocre um valor do passado. É a constatação de que esses programas sociais cumpriram um papel essencial. Tá? Nos seus limites, e os seus limites não podem ser aceitos como limites, teto, mas nos seus limites eles foram fundamentais. Agora, qual é a saída para que nós não tenhamos essa reprodução de dependência e isso não faz bem socialmente? A saída é investir em políticas públicas estruturantes, transformadoras de bases econômicas historicamente construídas para manter o privilégio nas mãos de alguns. Aí nós estamos longe disso. Estivemos no passado e estamos mais hoje. E penso que o Bolsonaro entendeu que o caminho para ele galvanizar um espaço político que é tomado como petista, e veja, aquela sua primeira pergunta, eu queria dizer uma coisa que eu acabei não dizendo. O Bolsonaro tem um grande problema, que é um fantasma. Compreende o que é você viver com um fantasma atrás de você o tempo todo? Tá? O petismo, o lulismo, a esquerda, são fantasmas com os quais o Bolsonaro sofre terrivelmente dia e noite. Não é o comunismo não, né? Não entendi. Não é o fantasma do comunismo não, né? Pois é, assim... Mas por que é que eles chamam isso de comunismo, o Odilon? Porque eles são estúpidos e maldosos. Estúpido quando não entendem o que é o comunismo, e maldosos quando transformam isso numa ameaça para quem deveria acolher. Eu vi esses dias uma entrevista do humorista Marcelo Adnet, que ele mostra que não entende nada dessas coisas, quando ele fala a esquerda, o comunismo, ele também não entende. E esse limite de não entender, de uma parcela grande da população não entender, vira instrumento de manipulação na mão dessa gente. E eu penso que o Bolsonaro fala isso canalhamente, maldosamente. Ele sabe o que está dizendo, ele não é um estúpido que fala o tempo todo sem saber. Ele fala muita estupidez, é verdade, mas nesse aspecto ele fala utilizando um estigma, se é que é possível usar corretamente essa expressão, para afastar a parte da população desse setor que propõe políticas públicas um pouco mais bondosas. Mas o governo Lula, o que houve de comunismo no governo Lula, pelo amor de Deus, o governo Lula foi um governo anticomunista no final das contas. Porque ele fez aliança com todo o grande capital e ele acabou colocando o Estado brasileiro a serviço fundamentalmente do grande capital, não foi das classes populares, não foi da transformação social. É duro dizer isso, porque parece que a gente está jogando fora o que houve de conquista. Não está jogando fora o que houve de conquista, e eu tenho clareza disso, eu sei, eu penso que sei o que o governo Lula fez de bem, e penso que sei o que o governo Lula fez de mal, e defendo o que fez de bem, e condeno o que fez de mal. E me sinto intelectualmente independente nesse sentido. Tá? Mas, assim, conviver com o governo Bolsonaro e com essas coisas de fantasma comunista é muito difícil. Cícero, não seria mais fácil, então, acabar com o Bolsa Família, já que ele é programa que não tem a piniqueira, ou é um programa que sustenta vagabundo? Ele não tem o argumento para isso? Por que não acabar com o programa? Não é mais fácil acabar com o programa, Odilon. É porque é mais difícil fazer políticas estruturantes. É mais difícil fazer reforma agrária. É mais difícil distribuir renda. É mais difícil combater a desigualdade social nas suas raízes. Aí você faz o mais fácil. Compreende? A gente só faz o mais fácil quando a gente não consegue fazer o mais difícil. Você pega uma prova que tem 10 questões, você olha a prova, você vê que tem 5 questões que você não sabe ou tem dúvidas, você fica mexendo no que não sabe, você vai fazer o que sabe e depois você vem para o que não sabe. A lógica é a mesma. Ora, para que a gente pudesse abolir o Bolsa Família, a gente precisaria fazer as reformas profundas que esse país precisa. E não se faz isso sem maiores rupturas. Como nós não tivemos experiências recentes de governos que topassem maiores rupturas, nós nos acomodamos em torno desses programas que são fundamentais hoje para a vida do país,
mas que não podem ser, repito, o nosso teto, o nosso limite. E é por isso que eu me incomodo para dizer assim, o que eu vejo de mais progressista no Brasil hoje está nesses limites. Mas, Cícero, quem apoiava se eu só interromper você, quem apoiava o Bolsonaro não apoiava o Bolsa Família. Não é verdade? Se esperava que o Bolsonaro acabasse com o Bolsa Família e não haveria mobilização popular contra o Bolsonaro. Como não há clima hoje para isso, ele fez foi feita a reforma da Previdência, foi feita a reforma trabalhista, não houve nenhuma mobilização popular quanto a isso. Então, o que é que sustenta a manutenção para o governo Bolsonaro do Bolsa Família? É somente a caridade? Não, é a base. Existe um receituário também do Banco Mundial em relação a essa questão do Bolsa Família, e que reconhece que é um programa que funciona para poder amenizar algumas situações da pobreza, enfim. Veja, manter o Bolsa Família é fácil. Difícil é fazer reforma agrária, repito. Quem apoiou o Bolsonaro, apoiou combatendo o avanço social, as conquistas sociais, a melhoria de condição de vida da maioria da população. E, principalmente, combatendo a elevação das classes populares a um patamar de maior ascensão. Um monte de pobre andando de avião, um monte de pobre frequentando restaurante, aí o salário mínimo aumentou, veja, questão fundamental para um setor do comércio e para um setor do dito empresariado, porque todo mundo é empresário no Brasil hoje, né? O ganho real do salário mínimo, Aldilon, era aquilo que mais ofendia e afetava esses setores, os ditos empregadores. Tá? Mais uma pauta falsa de moralismo, que cai por terra a cada instante. Eu tenho acompanhado nas redes sociais, e acompanho com tristeza, porque a gente não pode ter prazer naquilo, o discurso da Flor de Lis, nos cultos, o discurso da Flor de Lis, aquele discurso moralista que ganhou a eleição, entendeu? Que é um outro componente que a gente precisa lidar com ele. Aquele discurso foi muito forte, discurso de mamadeira de piroca, essas loucuras todas que foram construídas e que atingiram a ignorância e uma estupidez social que a gente não pode deixar de reconhecer que ela ainda existe, e que se materializaram em mobilização política e em voto. Entendeu? O Bolsonaro, ele sabe que se ele abandonar ou se ele destruir os programas sociais que foram construídos, por exemplo, eles estão atacando agora um programa social fundamental chamado Farmácia Popular. Exatamente. O Guedes não está preocupado com o voto, o Guedes está preocupado com o lucro, com o capital, com a acumulação de capital nas mãos de alguns. Só que o Guedes não faz essa leitura de que sem capital político não existe possibilidade de manter esse projeto político, mas ele está fazendo um trabalho rápido, veloz, para deixar a situação em terra arrasada. Ora, o Bolsonaro sabe que a distribuição de programas sociais, como o Farmácia Popular, com o Bolsa Família, vão fortalecer politicamente, porque é essa coisa do fantasma. O Bolsonaro vai estar o tempo todo lidando com o comparativo com o governo Lula. Enquanto o Lula existir fisicamente, o Bolsonaro não terá paz, não terá sossego. Foi por isso que foi importante tirar o Lula do processo político, eleitoral, e é por isso que é importante matar politicamente, mas ele não consegue, porque houve um período de governo em que houve uma melhoria das condições de vida da maior parte da população. Isto é fato. Na minha opinião, aquém do que se devia e aquém do que se precisava e aquém do que se podia. Mas efetivo. Todo aquém que eu coloque não diminui a importância deste período histórico. E penso, Odilon, que é fundamental ter coragem de dizer isso. Olha, eu combati, Odilon, eu fui do PT, eu deixei o PT no primeiro ano do governo Lula. Mas, ora, isso não me impede de reconhecer os avanços e as qualidades. E de dizer os limites.
Como os limites vêm sendo ditos com toda a força pelos setores conservadores, a gente não pode nem deixar de fazer a crítica, que é, em certa medida, uma autocrítica, mas também não pode defender aquilo que foi conquistado. Porque aquilo que foi conquistado está sendo combatido e está sendo destruído aqui e agora. Cícero, o que é que você acha dessa mudança de linha do MST? Eu conversei com... Nós fizemos uma entrevista com o Stedley há uns meses atrás, acho que há um ou 2 meses atrás, eu não me lembro agora. Nós entrevistamos ele aqui na Repórter Nordeste TV e eu perguntei a ele sobre essa mudança de linha nacionalmente. E ele endossou que agora existe uma ideia no MST e eles tiveram um bom retorno popular e social em relação a isso com a distribuição de cestas básicas durante a pandemia. Eles tiveram digamos assim, uma melhora no sentido da popularidade do MST. Você mantém contato e você estuda essas bases do campesinato no Nordeste, no Brasil, especificamente também em Alagoas, mas você conectado com os movimentos. Eu te pergunto, o que é que você acha desse tipo de estratégia? O que é que o MST quer adotando desse tipo de política? É uma política em relação ao governo Bolsonaro? É uma política de colocar mais gente dentro da política para poder, digamos assim, azeitar o... Odilon, historicamente, a gente só faz aquilo que é possível fazer em determinado momento histórico. A gente não faz a história como a gente gostaria de fazer, dizia o velho Marx. A gente faz como é possível fazer. Neste momento histórico, a leitura correta é de que cresceu a violência, houve um recrudescimento na reação às ações populares. Isso fica evidente pelo assassinato, pela perseguição, pela prisão de diversas lideranças indígenas, essa expressão nesse contexto, sem terra, sem teto, tá? E que o momento é um momento de maior cuidado, não é de recuo, não é de acovardamento, não é nada disso, é de que ontem eu ouvi você falando aí, eu lembrando aqui, de uma liderança do campo, não do MST, de um outro movimento social, e eu dizia, e aí, como é que você está? Nós estaremos realizando, dia 4 de setembro, um grande encontro que nós estamos chamando de primeiro encontro dos povos da terra. E a ideia é reunir virtualmente, porque não é possível aglomerar nesse instante, reunir lideranças indígenas, quilombolas, camponesas, sem terra, para discutir esse contexto de Alagoas e para pensar saídas e caminhos de enfrentamento, porque nós temos o governo do Estado que é insensível às classes populares do campo. E eu dizia assim, como é que está? E vocês, como é que vão as coisas? Não, olha, nós estamos olhando para o mar, olha a figura de linguagem, a analogia especial que o camarada usou. Nós estamos olhando para o mar e estamos com o nosso barquinho pronto para navegar. Mas é preciso deixar a onda acalmar um pouco para a gente poder sair mar adentro. É um cara da terra fazendo uma figura de linguagem da água. E aí eu lembro do Dirceu Lindoso quando falava do povo anfíbio, que é o povo alagoano. E ele falava comigo e eu lembrava do Dirceu Lindoso e fazia essa relação imediata. E eles estão certos do ponto de vista da tática. Percebe? O MST tem feito, e a Globo não mostra isso, tem feito distribuição de alimentos no país todo. E durante muito tempo, os grandes veículos de comunicação e o presidente atual tem feito discursos criminalizando os movimentos.
e eu vou falar assim, dessa minha militância, porque não é só uma atuação acadêmica, entendeu, Odilon? Eu tenho isso como objeto de estudo, eu estudo o mundo rural, mas eu tenho isso como espaço de militância também e de vida. Eu venho dos grupos de igreja, das comunidades eclesiais, do movimento de educação de base, e eu acredito nisso, tanto que eu me identifico como educador, como professor universitário e educador popular, eu não abro mão dessa dimensão de vida, entendeu? Aí, assim, eu entendo que a estratégia está correta, que é preciso deixar a onda baixar, e a onda vai baixar, sabe por quê? Porque as condições de vida da maior parte do nosso povo têm se agravado. E é importante ir para cima, mas é importante saber ir. Não pode ir de peito aberto, não pode ir no enfrentamento. Ainda hoje de manhã eu disse a uma liderança do interior aí que está sendo perseguida. Eu digo, olha, não bata de frente porque o momento não é de bater de frente. Eles têm outras condições de enfrentamento. E o caminho que nós escolhemos não é o caminho da violência e do enfrentamento armado. Neste instante, é ir pelas vias legais. E aí já passei o telefone de Mirabel, lá da Secretaria de Direitos Humanos, conversa com Mirabel, já mandei uma mensagem para Mirabel, porque é preciso proteger as nossas lideranças da violência, da truculência e, principalmente, da impunidade covarde que é tocada com o apoio de aparelho do Estado, infelizmente. Movimentos sociais e Bolsonaro. Até quando o governo ele vai seguir ignorando os movimentos? Eu escrevi no Repórter Nordeste, logo quando houve a invasão lá do acampamento, lá em Minas Gerais, o acampamento Quilombo, daquela ação truculenta da polícia de retirar o pessoal de lá, enfim, eu apostei no texto que nós estávamos vivendo ali um exercício da tática bolsonarista, para poder mostrar até onde eles iriam fazer. Eles não mataram ninguém, mas jogaram as balas de borracha, sabendo que não iria gerar o impacto. E eles continuam atuando, digamos assim, nos bastidores, avançando ali em relação à terra para prejudicar mais ainda o pessoal de lá. O governo Bolsonaro percebeu que se matar sem terra dá um azar triste, e por isso que é melhor jogar a bomba, porque ninguém vai ficar se importando com o que vai estar acontecendo, ou a análise ela é mais profunda do que isso que eu falei para você agora? Veja, Odilon, o conservadorismo e a apropriação e o uso do aparelho do Estado no Brasil, infelizmente, está para além do governo Bolsonaro. Percebe? O governo Zema, lá em Minas Gerais, é um governo que foi eleito com um discurso modernoso. Assim, modernoso aquela velha lógica da modernidade conservadora, da modernização conservadora, entendeu? E é um cara urbano, mas não existe no Brasil urbano descolado do rural e dessa lógica de dominação que vem do campo. Tá? O pior conservador é aquele conservador que está lá no campo. Esses dias eu vi ali na entrada de São Miguel dos Campos, depois vi em 2 caminhonetes na cidade de Maceió, um adesivo assim, estamos com Bolsonaro, produtores rurais. Compreende? Claro que os produtores rurais não são todos naquele negócio, e até porque o pequeno produtor rural, aquele que 70% daquilo que a gente come no Brasil vem da pequena produção, da agricultura familiar camponesa, não endossam essa aventura mas o conservadorismo brasileiro e o uso do Estado, do aparelho do Estado para manter as estruturas de dominação e garantir os processos de opressão estão para além do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro não tem preocupação com a imagem internacional dele, fundamentalmente. O governo Bolsonaro é um governo que atira a esmo. Tá? Se tivesse, ele não patrocinaria e não fingiria não perceber toda a destruição, incêndio da Amazônia, todo o crime ambiental que foi e que tem mais repercussão hoje do que um crime de um sem terra, por exemplo, para o mundo. Infelizmente, ele não deixaria durante a pandemia. Exatamente, ele não deixaria impune os crimes que ocorreram contra indígenas nesse país nos últimos tempos. Infelizmente, o aparelho de Estado brasileiro ele está
ele está dominado pelos setores conservadores. Esses dias eu li um texto lindo, assim, no qual a autora investiga um processo de desapropriação de terra lá no interior da Paraíba e mostra como o Poder Judiciário foi criminosamente parcial a favor do produtor, a favor das classes que dominam. Portanto, é para além do Executivo, passa pelo Legislativo e chega no Judiciário, infelizmente. E nós estamos lidando contra a hegemonia. E lidar contra a hegemonia é muito caro, é muito duro, é muito difícil, entendeu? Eu digo isso a partir de um lugar que é o lugar da universidade, que também tem as suas hegemonias conservadoras e contra as quais a gente vem lutando a vida inteira. E esse é um caminho que a gente escolhe, é um caminho que a gente trilha, sem nenhum vitimismo, sem nenhuma queixa, com a maior convicção do mundo de que estamos do lado certo da história, que eu costumo dizer assim, do lado de cá do rio. Do lado de cá do rio, o processo é este, nós escolhemos estar do lado de cá do rio, porque é possível. Uma parte da intelectualidade da alagoana, uma parte da classe política alagoana, uma parte do sistema judiciário alagoano e brasileiro foram para o outro lado e servem ao outro lado. Entendeu? O lado de cá é um lado bruto, nós sabemos disso, mas é o lado da luta e da resistência e da verdade histórica, estou convencido disso. Bem, nós entrevistamos o Cícero Albuquerque, sempre essa mente brilhante que nós temos nas nossas discussões, nas ideias que coloca pelas redes sociais também, mas também no dia a dia como professor universitário pela UFAL, pela Universidade Federal de Alagoas, mas também uma presença sempre gratificante nos textos que escreve, nas ideias que expõe no dia a dia. Muito grato, Cícero. Eu também queria agradecer a audiência de cada um de vocês que curte, que compartilha, que espalha essa ideia da Repórter Nordeste TV, uma iniciativa do portal repórternordeste.com.br. Cícero, até a próxima. Eu que agradeço, Odilon. Um grande abraço, viu?